Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Stay Wild. Hoje o programa está diferente. Já era para ter acontecido com essa celebridade aqui de Marabá, vocês vão conhecer. Para mim é uma celebridade. E em casa também é uma celebridade, né? Afinal, o meu filho Benício, que é um aficionado por futebol, conhece ele e é um fã dele. Eu estou aqui hoje com o Victor 24 Horas, que é o diretor, o dono do canal Futebol 24 Horas. Eu não entendo muito, mas ele vai explicar aqui para vocês. Eu só sei que ele é um youtuber famoso, principalmente para as criançadas que gostam de futebol. Pelos desafios, ele vai falar um pouco disso aí. Ele mora em Marabá, mas ele vai contar um pouco da história dele. Eu não sei se ele é marabaense ou não, se ele é paraense, e ele está aqui para contar sobre a história dele, mas também nós vamos falar sobre saúde. Vitor, se apresenta e me fala um pouco de você, né? Você é marabaense mesmo, me conta. Obrigado, doutor, pela apresentação. Às vezes eu não me vejo assim tanto como famoso. Eu ando assim, às vezes eu esqueço, né? Que tem tanta gente que me segue no YouTube lá, tem 3,5 milhões. Mas quando eu ando no supermercado, assim, eu esqueço. Aí quando um menino para assim e fala, cara, tu é o Vitor 24 horas, futebol 24 horas, posso tirar uma foto? Aí eu lembro, caramba, sou eu. É uma coisa muito louca, assim, mas é muito legal quando tem esse reconhecimento. O seu filho, por exemplo, foi uma experiência muito legal, porque ele ficou assim, eufórico, né, quando me conheceu. E na minha cabeça, assim, eu fico pensando, nossa, mas eu sou só uma pessoa normal, mas eu tenho que ter essa consciência, né, que a galera que me segue, elas têm, assim, como uma coisa muito grande. E que eu fiz parte mesmo da infância deles. Tem muitos que comentam lá, nossa, eu cresci te assistindo. Aí quando vai ver o menino é pequenininho ainda, mas já tem 8 anos Já que te eu chamam de atuo, tio, né? né? Já me chamam de tio, alguns. Aí às vezes o menino me assiste desde os 6, 7 anos. Hoje ele tem 13, 14. Realmente ele cresceu me assistindo, né? Isso é uma coisa muito louca, assim. Entendi. Mas assim, eu vi quando você foi lá em casa naquele dia, cara, você arrasta a meninada inteira, eles ficam impressionados, né? Te Aham. vendo, né? Assim, então, na verdade, você é um influenciador local, né? Eu vejo a sua conduta com as crianças, eu achei super Obrigado. nota mil, o teu jeito com as crianças ali, sabe? E você contou um pouco da tua história, como é que foi, fiquei bastante feliz por saber que você veio de uma outra cidade, que você batalhou, Uhum. então você teve um caminho aí que eu achei bem interessante. Conta pra mim como é que foi, conta pro pessoal. Eu vim de Brejo Grande, uma cidade satélite aqui de Marabá, né, a 100 quilômetros daqui. E lá é outra realidade, assim. Pra mim, quando eu vinha pra Marabá, Marabá é uma Disney. Era uma cidade gigantesca. Na minha cabeça, Marabá era uma das cidades maiores do mundo, assim, porque... E a infância é muito boa, assim, embora a gente fosse muito simples, mas nunca me faltou nada, assim. A minha mãe e meu pai também sempre junto. Foi muito, muito tranquilo. A gente jogava bola na rua. Hoje, eu lembrando assim, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente sabe, né? Que a realidade era bem simplesinha lá, uma cidade bem pequena. A gente morava no interior da cidade, que é no interior do Pará, no interior. Mas nunca me faltou nada, assim, uma infância muito feliz mesmo. Aí a gente veio para Capamarabá com essa com esse intuito de vir para uma cidade maior, né? E às vezes a pessoa que mora aqui não tem a dimensão, né? Mas a gente mora já numa cidade muito grande, que tá crescendo muito, né? Desenvolvendo, né? Lá tinha internet anos Tem, atrás? tinha não, não Não. tinha nem Então, celular. então tu tá aqui em Marabá tem quanto tempo, mais ou menos? Tem uns mais de 15 15 anos. anos, É. né? E aí, como foi se despertar para entrar nesse universo? Eu sei que tu tá nesse YouTube há muito tempo. Antes até dessa vibe do pessoal, né, das redes sociais. Como foi que começou isso? Pois é, quando eu comecei, não tinha essa esfera toda assim em volta de um youtuber, tal. Nem esse termo não existia, youtuber. Eu gravava vídeo jogando assim bola eu sozinho, batendo um balãozinho, chutando a bola.
Eu lembro do vídeo que eu mirava a bola num poste, assim, aí eu tentava acertar e acertava no poste. Aí começou assim, e não tinha essa coisa de, vou ser youtuber pra sempre sozinho. Até hoje eu gravo sozinho, virou uma marca. No começo eu gravava até sem chuteira, assim. Não tinha condição de ter uma chuteira no começo, eu gravava sem mesmo. Os meninos comentavam lá, cara, tá gravando sem chuteira. Eu falava, mas esse negócio vai dar certo e um dia vai virar minha marca. E virou. Entendi. Aí tem aquele outro também que agora que eu... Quer dizer, tu é muito antes do Luva de Pedreiro, né? Muito antes, né? Eu tive meu início ali em 2015. Já fazem 8 anos. É louco lembrar, assim, a mentalidade na época. Eu queria, na minha infância, sempre queria ser um apresentador de programa esportivo. E aí na minha cabeça, não, eu vou fazer uma faculdade de jornalismo, vou tentar chegar lá. Só que em Marabá não tinha, acho que ainda não tem faculdade de jornalismo. E isso impactou quando eu fiquei grande, assim. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu já fazia o YouTube, né? E o YouTube começou a dar certo. Eu falei, o YouTube pode cortar caminho aí. Eu posso conseguir, através do YouTube, ter uma visibilidade para chegar num programa desse, que é o que geralmente acontece, né? Já aconteceu. Só que os números foram crescendo tanto que eu percebi que às vezes eu tenho um número maior de pessoas me assistindo do que num programa de TV. O TV tem. Que comparando assim com... É muito louco pensar nisso, como o YouTube escalou e tem números superiores à TV, patrocínio também chegando forte. Meio que eu criei o meu próprio programa de jornalismo, de esportivo. E hoje eu nem penso assim em ir pra TV, porque eu já tô bem acomodado lá, graças a Deus. Sim, sim. E Muito trabalho e como é também. que tu viu a hora que você disse assim, cara, isso aqui pode ser meu trabalho? Qual foi o momento? Eu não lembro de ter Parou de ser brincadeira e começou agora virou, agora a coisa é séria, agora eu consigo capitalizar, que virou meu negócio. Talvez quando eu entrei para minha primeira agência, que foi quando comecei a ganhar ali alguma coisa, né? Que eu podia comprar uma bola, comprar uma chuteira para investir no canal, porque antes nem chuteira assim não tinha, né? Eu jogava descalço lá, gravava, e para mim era o máximo até hoje, de vez em quando eu gravo descalço, para mim nunca foi problema. Eu até gosto de ver os comentários lá, os comentários antigos, o pessoal falando da qualidade dos vídeos, que a câmera não era boa e que eu não tinha chuteira. Já é engraçado ver que, graças a Deus, as coisas melhoraram, mas sempre foi uma coisa muito divertida pra mim de fazer. Eu sempre gostei, sempre tive essa mentalidade de fazer o que eu gosto. Nunca gostei assim de fazer algo que eu faria só por status ou por números. O YouTube nunca foi isso pra mim, sempre foi um hobby. Tanto é que eu comecei sem receber nada, 5, 6 anos sem receber nada, e até hoje é uma coisa que eu gosto de fazer. Capitalizar é só um detalhe Então do realmente processo. você trabalha brincando. É, É isso? Se eu divertindo. gosto. Cara, isso é muito top, né? Tem dia que Ó, fico lá só jogando videogame e esperando vir uma ideia. Quando não vem, tá tudo bem. Eu não tenho essa cabeça assim de produção e ter que fazer as coisas, fazer acontecer. Eu acho que, pelo menos na minha área, e agora a gente aborda um assunto mental, né? Que é muito importante você estar com a cabeça boa. Porque diferentemente de outras áreas que você pode fazer as coisas um pouco mais maquinalmente, no YouTube a tua cabeça tem que estar boa nessa área de criação artística, né? Pra surpreender as pessoas. Porque por que as pessoas assistem a gente, né? Você tem que oferecer um diferencial. As pessoas têm que ver algo ali que elas não vê geralmente no dia a dia delas. Os desafios de futebol mesmo que eu faço, as coisas que eu faço ali tem coisas que eles não veem numa pelada que eles jogam com os amigos, são coisas mesmo. Por exemplo, outro dia eu acertei uma cesta de basquete de bicicleta do outro lado da quadra. O pessoal comenta assim, fala como que ele consegue fazer isso, como que ele fez. E
E a E a molecada, cabeça... e a molecada molecada... pira, né? Filho? Aí eu já fui lá, fui ver. Eu vi esse vídeo aí, teu. É? Aí eu vi esse vídeo. Aí o pessoal diz assim: caramba, aí é muito assim, elogio, claro. Aí tem o pessoal assim: nada, ele recortou lá não sei o quê. Aí caiu certinho lá. Sempre Aí tem uma explicação, né? Você quer todo mundo achar... tem uma explicação, mas gera um movimento fantástico ali, né, Eu cara? adoro isso. Engajamento, né, que vocês falam, né? Adoro, é. Mas assim, tu é expert em engajamento. Então, essa lógica, esse pensamento, tu tem um roteiro, como é que você faz para se inspirar para dizer assim, vou fazer um vídeo com um desafio assim? Como é que é a tua rotina? Eu sempre parto do princípio que eu tenho que impressionar ou divertir. Antes eu divertia mais. Os meus desafios antigos eu ia mais pro lado da comédia, eu errando. Agora eu gosto mais de levar para esse lado do impressionar, porque eu treinei muito o que eu faço. Passei anos e anos fazendo aquilo ali, então hoje em dia eu tenho a facilidade e eu sempre penso, como é que eu vou impressionar no próximo vídeo? O que eu posso fazer para as pessoas assistirem o vídeo e se perguntarem como é que ele fez isso? Eu adoro isso. Aí quando vê o comentário lá, quando vê o engajamento, quando vê um respondendo o outro, um briga, fala, me defende, o outro ataca. É muito engraçado. Tu tem os haters e teus defensores, tu não precisa nem opinar, tu deixa o pessoal, né? E é muito legal também que a forma da produção que eu faço atinge um público também que não gosta de futebol, às vezes que não acompanha. Mas aquele vídeo ali chamou a atenção, por ser algo que impressionou, por ser algo que ela sabe que é difícil de fazer. Então tem muito comentário assim também, eu nem gosto de futebol, mas eu vim parar aqui e gostei do seu conteúdo, então eu vou te seguir. Fica até o convite aí para os seus espectadores, né, conhecerem o meu trabalho. Talvez eles nem gostem de futebol, mas vai gostar Né? lá. Não, e com Sejam certeza, né? bem-vindos. Então, assim, e eu creio que, assim, a meninada de Marabá toda te conhece, né? Mas, assim, os adultos, assim, pessoas que não são tão ligadas, às vezes não. Mas tenho certeza que quem tá aqui, né, quem são os meus pacientes, os seguidores, os telespectadores da TV Vitória, porque a gente também tem uma parceria com a TV, na verdade, isso aqui é um programa da TV Vitória também, com extensão para as nossas redes sociais. Então, na verdade, ó, quem não conhece, o Victor 24 Horas, como é que a gente te acha lá no YouTube? É Victor 24 Horas. Pode pesquisar Victor 24 Horas, Victor Moura, ou Futebol 24 Horas, que é o meu carro-chefe, é o que eu faço desde quando eu era Então, tu tem criança. 2 canais lá, é isso? Tem 2 canais. O Victor 24 Horas, que é mais focado no meu conteúdo, eu Certo. jogando, e o Futebol 24 Horas eu comento lá. Os comentários, futebol né? europeu, lá, que Tá, acontece. agora eu entendi. Top, top, top. Um é sobre mim e o outro é sobre o futebol que tá rolando na Europa, dos jogadores, que é eu apresentando também, né? E Victor, e hoje a gente pode dizer que você é um youtuber. A tua profissão hoje você gosta de ser chamado assim? Como é que você encara? Ou você é um produtor? Como é que você se vê? Como é que a gente... É uma curiosidade minha. Uma coisa que eu tava pensando esses dias... Preconceituoso, youtuber... Hoje em dia tá legal, né? É. Esses dias as crianças crescem falando, eu quero ser youtuber, virou profissão. No começo tinha um certo preconceito com esse termo, mas eu gosto, eu adoro o YouTube. Antes de ser youtuber eu já consumia, porque é um negócio muito legal de você ter conteúdo. As pessoas produzindo, você escolhe o que você quer assistir. Inclusive eu tenho uma crítica sobre a nova forma de conteúdo que são os vídeos verticais, né? As novas... Uns tipo shorts. Tipo TikTok, que tá surgindo. E tem o meu TikTok lá também, acho que tá com 280 mil seguidores. É legal produzir pra plataforma, mas eu vejo outros influenciadores optando por um tipo de conteúdo que não é tão legal pra pessoa. E o algoritmo do TikTok, por exemplo, daquele feed do Instagram, ele aparece muita coisa que a gente não pesquisou, né? E aparece pra gente e nunca tem um final.
eu queria até abordar com isso sobre você, porque é é uma discussão que está em voga na internet atualmente, como isso pode afetar o cérebro, essa frequente apresentação de conteúdos que nunca tem fim, você sempre vai rolando o feed, sempre atualiza, sempre tem conteúdo lá e aquilo te prende. E vicia. Vicia, e né? cria uma dependência ali que dizem que é um estímulo dopaminérgico de você Sim. sempre ficar lá, né? E aí você fica naquele modo automático passando. E você quer o próximo vídeo, né? Esse é um comentário muito atual, tá? Principalmente para as crianças, né? Principalmente para as crianças. E criança é muito difícil tirar elas daquilo ali. É. Não que tenha que tirar, não que tenha que eliminar, mas que tenha assim uma que seja saudável, né? Que seja um conteúdo que você buscou, que apareça conteúdos relevantes, por exemplo, de educação, não coisa chata para falar, fórmula de Bhaskara, x é igual a menos 2, mas coisas assim que podem, curiosidade sobre as coisas, né? Sim. A gente vê. Mas é uma situação que, assim, isso ainda vai ter muita discussão sobre o limite, né, dessa internet. E falando de saúde, a gente vai para o intervalo agora, já a gente vai voltar para falar um pouco dessa questão de como é que é estar diante das telas, produzir a iluminação, o ritmo de sono, o que que você faz para cuidar da tua saúde, né? Sim. Então, a gente já vai falar a respeito disso aí. Vitor, a gente falou de saúde começamos a falar sobre saúde no primeiro bloco e agora eu gostaria que a gente pudesse levar o que tu achas da influência das telas para criança? Eu sei que você tem uma preocupação de ter um bom conteúdo, de tentar estimular as crianças a se exercitarem e você tem uma preocupação com a tua saúde. Foi um assunto que nos conectou, né? Conta um pouco disso aí pra gente. Eu sou um pouco nerd, assim, nessa questão até de saúde. Eu pesquiso bastante. O nosso primeiro contato foi em relação a isso, né? Um problema que eu tenho com o colesterol desde criança. Sempre foi alto. E eu sempre tive essa dúvida, né? Eu sempre quis me consultar em relação a isso, porque não faz sentido. Eu já, criança, com a alimentação sempre saudável, minha mãe sempre cuidou. E não como fritura, não como besteira, assim, como muito vegetal, muita verdura e sempre é alto. Aí quando a gente fez a nossa consulta, você até me tranquilizou, né? Diz que tem gente que realmente tem os níveis mais altos de colesterol naturalmente, mas tem como você checar ali, né? A forma como você me falou lá, de se aquilo lá é prejudicial, se pode ter um risco, né? Ou não, no meu caso, graças a Deus. Né? A gente avalia um score que a gente fala, né? São alguns, como se fosse um algoritmo, né? Vamos pensar assim na tua linguagem. Que eu sei que você também fez faculdade. Eu sei que tu abandonou uma faculdade no meio do curso, não foi? Então, falando assim na tua língua, é como se fosse um algoritmo, a gente sai fazendo os cálculos e avalia que, assim, o risco cardiovascular para você, que se alimenta bem, que pratica esporte, que tem uma composição corporal boa, né? A gente avalia como baixo risco. Então, você tem um risco cardiovascular baixo. Então, não tem que se preocupar com esse colesterol, entendeu? Mas nos teus vídeos você tem essa preocupação de estimular as crianças, principalmente, né, a praticar exercício físico, né? E são vídeos de desafios, né? De incentivar. É aquela coisa que a gente estava conversando, né? Eu gosto de fazer e depois falar para eles, você tenta fazer aí também, porque eu sempre tive isso na minha cabeça das pessoas terem um consumo saudável disso daqui, porque senão prende, é o que a gente estava falando, né? Que ele é legal, sim, isso aqui tem um mundo aqui dentro, né? Tem coisas muito legais, tem coisas ruins também. No meu caso é um conteúdo legal, pelo menos eu acho, né? Um conteúdo sobre futebol. Eles assistem e que vejam meus vídeos lá. E aí termina,
eu sempre dou um conselho, tenta fazer isso lá. Claro, não de uma forma muito maquinal ali, né? Mas dentro do conteúdo, vão incentivando eles a fazerem também. E aí eles largam o celular e vai pra quadra tentar fazer e ter esse contato também com os amigos, que é legal, né? Desde lá a nossa composição, nosso instinto, nós somos seres que tem que ter uma convivência social. Na época que eu tive muito ali enfurnado no quarto, sozinho, só eu e o computador, tive problemas assim, até na cabeça, assim, de ter motivação. E eu pensava que eu não precisava ter contato com outras pessoas, eu só tinha contato com a minha mãe e meu pai dentro de casa. Mas eu percebi que não, a gente tem um instinto e a gente tem que ter contato com outras pessoas, né? É isso que eu tento passar para eles, que não fique só aqui, que vai jogar bola também, que além de ser um esporte, né? Tá exercitando, tá fazendo bem para ele, pro corpo deles, mas também tá fazendo bem para a mente. Esse contato com outras pessoas faz muito bem também. Você é youtuber, eu considero também um youtuber esportista, vamos dizer assim, esportista, né? Porque você tem todo um preparo, né? Um preparo do teu dia a dia para fazer as jogadas que você faz, o desafio, você pratica exercício para manter a forma física. Como é que é o teu dia a dia? Explica aí. Eu sei que não era bom um tempo em relação ao sono. Depois tu vai me explicar isso aí. Mas eu sei que você é muito preocupado com a tua saúde, né? Sou até um pouco nerd, assim, em relação a substâncias que vai liberando sensações que a gente tem. Eu, por exemplo, não gosto de ficar viciado numa coisa. Aquele assunto que a gente abordou, dessa questão da dopamina, isso daqui, por exemplo, ele gera isso. Você vai consumindo ali, no começo vai ficando bom, satisfatório, vai gerando a dopamina e tal. Só que tudo tem um limite e tudo tem também uma quantidade. Se você libera toda aquela dopamina ali, consumindo isso daqui ou fazendo outra coisa, os vícios em geral, né? Até vício em drogas também que as pessoas têm, tem problema por causa disso, que você consome muito daquela coisa, seu cérebro meio que esgota a dopamina dele e aí depois fica aquele marasmo, assim, dá aquela tristeza. E a pessoa não sabe por quê que é a tristeza, porque você esgotou. A mesma coisa do sono, né? Eu faço muito estresse assim na minha diária. Eu já testei o sono bifásico, por exemplo, dormi um pouquinho, né? Depois dormir de novo. Percebi também que não é legal, é melhor você ter um sono extenso, às 8, 9 horas por noite, porque o que aconteceu no sono bifásico? Meio que, imagino que é a melatonina, né? Sim, sim. Substância do sono. Você gasta ali, o seu cérebro inunda o corpo de melatonina para você ter o sono profundo, você conseguir chegar lá no REM, né? Todas as fases do sono. E aí você descansa. Acorda, aí depois o cérebro tem que jogar adrenalina, né? Para você conseguir despertar, fazer as suas atividades e depois liberar a melatonina de novo. Só que meio que você já gastou antes. Aí como que o cérebro vai fazer para você ter sono de novo, né? Por isso que muita gente tem insônia, por exemplo. Né? E como é que tu, no dia a dia, consegue, por exemplo, eu sei que você trabalha com tela, e a tela diminui esse estímulo, né, da melatonina, você trabalha à noite. Antes eu trabalhava à noite, aí depois da nossa consulta. Tá. Posso falar então? Falou lá sobre o ciclo circadiano, né? Eu gosto muito desse assunto. O Vitor, pessoal, é o seguinte, ele como youtuber, ele gostava de produzir muito à noite, que é onde é o ritmo dele, o ritmo que ele criou, né? Só que a gente conversando sobre saúde, e ele disse assim, como é que eu posso melhorar minha saúde? Ele já era preocupado, eu disse, olha, tem uma coisa que não tá legal. O seu sono vai adoecer. Se você tiver esse ritmo de trabalhar à noite, de dormir de dia, isso não é natural. Eu falei uma vez, eu falei sobre o ciclo circadiano, da restauração celular e dei algumas dicas para que ele pudesse regular isso.
E eu queria saber como é que tá esse meu paciente. Me conta. Melhorou muito, doutor. Me conta. Agora a relação de paciente e Ah. doutor melhorou demais. Você dormir na hora certa, você obedecer o ciclo circadiano. O nosso corpo ele funciona muito bem com padrões, né? Quando você entrega os padrões, ele responde muito bem. Essa questão das substâncias, que eu gosto muito de estudar sobre isso. No meu caso, eu faço testes no meu dia, né? O que que tá fazendo bem, o que que não faz. Eu me identifiquei muito com você porque você tem essa pegada naturalista também, né? O que a gente fazia lá na época que a gente era caçador-coletor? Como que o nosso cérebro se desenvolveu? Na época da savana, o que que a gente fazia? Até organização de casa, assim, eu percebo que tem na nossa mente um instinto do que faz bem. No meu caso, eu não tenho nem 10% da base, né, científica que você tem, tantos anos de estudo. No meu caso, é mais os testes empíricos mesmo, assim, durante o dia a dia. O que tá fazendo bem, o que não faz. Muita coisa eu cortei, uma dessas coisas principais foi a questão do sono, que eu regulei. Quando dá 6 horas da tarde, eu paro tudo, o meu trabalho. Eu faço com que a minha noite seja, assim, até um pouco chata. Porque eu não faço coisas que vai liberar adrenalina no meu corpo. Porque sempre que a gente libera adrenalina no corpo, depois das 6, você vai ter dificuldade para dormir. Até substâncias também, né? A cafeína. Seu faca na caveira, cara. Eu falei uma vez, cara, você já mudou completamente. Você vai lá e faz, né? Uhum. Quer dizer que tu tá dormindo à noite agora, porque tu não dormia. Tô dormindo à noite. 6 horas eu desligo tudo. Fico aquela coisa monótona ali, preparando pro sono, né? Aquela coisa da higiene do sono que você falou. E quando dá 10, 11 horas é impressionante, o sono vem. Aquela dica que eu te passei, te ajudou? Tu precisou fazer... Ajudou. O uso da melatonina para regular ou não foi preciso, não? Não precisei. Foi Aquela questão que eu tava falando. Eu tenho medo dessas substâncias quando você exagera, porque depois gera uma dependência. Eu gosto dessa coisa naturalista mesmo. Acordou cedo no outro dia. Acordei cedo. Foi se arrastando. A primeira semana foi difícil, mas depois o corpo gosta de padrão, né? Você dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, o corpo premia a gente. E é o que eu falo, né? Se você tem ali a sua rotina, o seu padrão todo dia, a hora do seu café, a hora de você dormir, entendeu? O corpo te premia. Exatamente, ele vai te recompensando. Agora, se você quebra todo esse padrão, cara, você se arrasta, você vai adquirir doença, eu não sabe? quero voltar, não, aquilo. Mas eu não tenho... Foi muito importante essa fase pra mim, porque isso começou na época que eu fazia faculdade. Que Era faculdade de... Faculdade de Sistema de Informação. Na minha cabeça, sistema de informação tinha a ver com jornalismo, questão de informação, mas não tinha nada a ver, por isso que eu larguei a faculdade. Tu já era nerd desde essa época, né? E aqui em Marabá não... Nerd hoje é elogio, antigamente se chamasse alguém de nerd, não, nossa, né? E aí, me conta. Pois é, aí eu larguei a faculdade porque eu pensava que tinha a ver com essa coisa de comunicação, e na verdade não tinha. Era a área que eu gostaria de seguir, a área que eu trabalho hoje, né, com comunicação. Não sou formado, mas a maioria dos comunicadores que a gente tem hoje em dia, influenciadores, não são formados. Às vezes eles têm uma carga horária, você já se formou na escola da prática, né, hoje, né? A questão de tentativa e erro, né? Então você já é um professor, né? Um professor, cara. Às vezes eu faço, lógico, o que acontece comigo também, de às vezes fazer vídeo que eu acho que vai dar certo e não dá certo, como acontece também em vídeos que eu não botava muita fé ali, o vídeo bomba, viraliza, mas hoje em dia, graças a Deus, a maioria eu já tenho, assim, uma base do que vai fazer sucesso e o que não. E, Vitor, e assim, a gente tem todo mundo... Eu até antes, né, não sabia, assim, como é que funcionava essa questão da rentabilização. E deve ser curiosidade de todo mundo aqui, até que dos meninos aqui, como é que faz, né? E eu tinha que te fazer essa pergunta, né? Cara, pessoal, assim, como é que faz e rentabiliza, né? A gente sabe que tem um tal de AdSense lá, tal, né? E assim, eu te conheço e sei que hoje é a tua profissão. Se é a tua profissão, porque rentabiliza e você vive disso, né?
E pra meninada nova aí, como é que você vê isso aí, cara? Você acha que tá mais difícil hoje? Como é que tá? Em toda fase teve sua dificuldade. Na minha época, tinha dificuldade de pouca informação. Não tinha ninguém na região norte do Brasil que tinha um canal bombado no YouTube. O meu foi o primeiro a ter 1 milhão de inscritos, 2 milhões. Depois foram surgindo mais. Acho que até hoje na região norte do Brasil, o meu, pelo menos no YouTube, é o que tem mais seguidores. Não sei nas outras redes sociais que eu não Sim, acompanho muito. sim, E essa questão de criação de conteúdo. Tá. Questão para quem tá começando, né? Para quem tá começando, hoje em dia a dificuldade é a concorrência. É muita gente. Quase todo mundo é um influenciador em potencial, porque tem isso daqui, né? Hoje em dia um celular, ele tem a qualidade de filmagem e qualidade de captação de áudio também, que você pode fazer um vídeo profissional com ele, às vezes melhor do que algumas câmeras aí, algumas né? câmeras que tem, né? Que tinha antigamente, né? Comparar um celular de hoje com uma câmera profissional de 2015, o celular vai ser melhor. Então todo mundo é um influenciador em potencial. Todo mundo pode fazer um vídeo viral em qualquer lugar que ele tiver. Todo mundo pode filmar uma coisa ali, um cachorro fazendo alguma coisa Sim. engraçada e viraliza. Tem muitas visualizações. Então, para quem está começando, é aquela busca pelo diferencial, que vai tornar ele diferente, né? E eu vejo muita gente tentando copiar, né? Tentando ver como é que as outras pessoas fazem para tentar fazer esse sucesso. Mas o caminho, pelo menos o que eu penso, né? O que funcionou para mim é tentar fazer o diferente. Porque se tem todo mundo fazendo uma coisa, se um faz diferente, você vai ter ali o diferencial. E eu sei que assim, não foi um caminho fácil. Você já uma vez me falou, inclusive, que você já foi, não sei se o termo é banido, né? É. Cortaram o teu canal caiu, né? Quando eu era criança, eu Né? criava muitos canais. Depois tu vai me falar disso aí. A gente vai pro intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouco disso aí, tá? E desse teu amadorismo na época, né? Vamos dizer assim, né? Mas que você aprendeu e seguiu. Então, no próximo bloco a gente volta com isso aí. E Vitor, sobre aquela história quando você começou o YouTube, que tu usava uma imagem de alguém, como é que e derrubava o teu YouTube? Todas essas imagens de jogos, né? Principalmente jogos europeus, têm direitos autorais. E aí, quando eu era criança, eu usava lá porque eu gostava, né? Colocava um gol do Cristiano Ronaldo com a música legal. Aí os vídeos sempre caíam, o YouTube derrubava. Eu não entendia, mas é porque tem que ter uma licença, né, pra isso. Até um dia que eu entrei numa agência, né? Que quando meus vídeos lá começaram a dar certo, a agência me procurou. Falou, olha, a gente tem os direitos de imagem, né? O licenciamento dessas imagens aí que você está usando, você pode se afiliar a gente. Aí foi esse contrato que eu assinei que me possibilitou tornar o que eu faço um trabalho. E aí você tem essa agência que cuida desse lado, então, né? Cuida desse lado, cuida das propagandas, né, que passam nos vídeos. Eu não preciso tanto eu anunciar as marcas. Eu tenho meus patrocinadores, Sim. né? Mas não tem que transformar tanto o meu trabalho como se fosse um cabide, né? Para eu estar mostrando só os patrocinadores. Eu me preocupo só com o conteúdo e essa parte de patrocínio, que é muito importante, né? Das marcas chegando, é eles que cuidam. A agência cuida. É, Então é mais tranquilo, fica bem mais tranquilo, né? fica bem mais tranquilo. É uma ansiedade a menos, né? É. É bem, não, aí a gente fala um pouco na área do direito, eu sei por causa da minha esposa, é o tal de compliance. Então é uma segurança a mais, né? É. E você falou de patrocinadores e o patrocínio, essa situação, né? De você crescer no YouTube, alcançar milhares, né, de inscritos, te trouxe, assim, os benefícios, né, que da profissão, né? Um- Qual foi um momento bem bacana, assim, que você
essa questão marcou assim pra dos você assim? patrocinadores mudou a minha cabeça quando eu tive a mentalidade que todos nós somos vendedores. Eu não tinha na minha cabeça isso. Eu achava, não, eu sou um influenciador, eu faço parte do conteúdo e os vendedores chegam lá e fazem. Só que eu tenho que vender também. Esse Claro. conteúdo que eu faço, eu vendo para as pessoas, né? É uma hora do dia lá que ele para, é a hora geralmente que você tá com tempo livre, né? Depois do trabalho, os meninos quando chegam da escola. E vê, eu tô vendendo o meu conteúdo e tempo ali também, né, para ele que eles consomem. Então isso mudou a minha mentalidade. O médico também ele vende, né? O tempo vende o conhecimento dele e hoje em dia melhorou bastante assim essa relação com patrocínios, com marcas, desde que mudou essa minha mentalidade em relação a isso. Todos nós somos vendedores. Né? Quando você casou, você se vendeu para sua esposa. É. Você se apresentou para ela, fez uma, né? É. E aí você casou, você se vendeu bem, né? Entendeu? E a relação é assim, as relações são assim. Às vezes, vendas diretas, indiretas, você vai deixando a sua marca. Quando você está jogando lá, se você coloca uma camisa de um time, ó, puxa aquela camisa do Vitor legal, tal. Então, eu achei interessante aquela chuteira, aquela bola, né? Isso E aí daí você foi vai. incrível. Essa mudança de chave que eu tive de me considerar um vendedor possibilitou que marcas chegassem até mim. Uma delas, por exemplo, a Nike, né, que hoje em dia é a minha patrocinadora principal. E eu já fiz 4 lançamentos de chuteiras para eles, todos bem-sucedidos. O último, em específico, foi o que mais deu certo. A chuteira nova que eles lançaram. Teve até uma situação engraçada que aconteceu. O meu primo, o Felipe, tem 11 anos. Ele já tava de olho nessa chuteira, olhando no site todo dia lá, que geralmente no lançamento dele mesmo é um pouco mais caro, né? Depois tem um desconto lá. E ele tava de olho, né, vendo lá o número dele. Até o dia que ele viu que eu fiz o lançamento dessa chuteira. Fiz a propaganda e ele falou pra minha tia, não era pro Vitor ter feito a propaganda, porque vai esgotar no site. Aí foi dito e feito. No outro dia, não tinha mais o número dele no site, nem o número abaixo, nem o número acima também. Quando eu fiz a propaganda, esgotou no site. Aí foi um sucesso lá, o pessoal Cara, gostou show, que muito. bacana, cara, que O bacana. seu filho também, né, contou a história de Sim, uma das sim, chuteiras que eu fiz um lançamento. Ele comprou a chuteira por causa que apareceu lá no sim, vídeo. sim, sim. Essa é uma parte que eu me preocupo muito também. Os produtos dos quais eu faço a propaganda, eu só faço propaganda de coisas que eu acho Que acredita, que né? eu acredito. E isso daqui eu uso. Eu já Sim, usava, né, antes de ser um sim, influenciador. É sim. uma coisa que tem uma qualidade. Outras marcas também eu sempre me preocupo. Já tive proposta de propaganda, por exemplo, de cerveja. Não fiz. E era uma propaganda muito boa. Eu ia Porque não ganhar está muito. afinado com a proposta, né, de saúde, né? Você se preocupa, eu sei que você se preocupa com o que vai comer, que tu é todo metódico, né, Aham. mas pro bom lado, né? O público também tem muita criança que assiste, né? Eu não gosto a pessoa começar a beber muito jovem, né? Aquela coisa das substâncias que a gente estava falando, né? Você se torna dependente ali de Sim, tomar aquela substância para você conseguir ter um relaxamento. Eu gosto de você ter esse relaxamento de forma natural. stay wild, permaneça natural, né? É. Tem uma história da seleção que tu disse que ia contar, alguma coisa aí, o que que era? Assim, talvez um marco assim na história do, Ah, do meu canal, que foi quando eu fui convidado, né, pela Nike, a primeira campanha que eu fiz para ele, que foi a campanha para a Copa do Mundo de 2018. Aí eu fiz parte da campanha publicitária deles e foi muito legal e culminou deles me chamarem para assistir o jogo da seleção brasileira lá no estádio lá em São Paulo, né, no estádio do Corinthians. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. foi, hein? Fui sozinho, foi uma experiência muito louca, assim. Na época, fiquei no hotel com outros influenciadores também. Um deles foi o Wendel Lira, e eu, assim, não sabia de nada dessa parte, como é que funciona de lidar. Eu lembro que uma situação engraçada que aconteceu, no... quando deu de manhã,
A gente desceu pro saguão do hotel, encontrei ele lá, falou, Wendel Lira, você ganhou o prêmio Puskás e tal. E ele já era um influenciador na época, né? Ex-jogador. E a gente conversando lá, chegou o carro que ia levar a gente pra sede da Nike. O carro chegou e a gente conversando, entramos no carro. No meio do caminho, a moça me liga, a que estava responsável, né, pelo meu translado, fala, Vitor, seu carro chegou lá no hotel. Aí eu falei, não, eu já tô aqui, a gente já tá no meio do caminho. Ela falou, não, tem o seu carro e tem o carro dele também, são carros separados. Isso agora, já tô aqui, né? Eu com essa simplicidade, assim, eu não sabia disso. Pra mim vai todo mundo num carro, um por cima do outro, e todo mundo... Mas não, o pessoal é um carro para cada influenciador, porque eles, sim. eles entendem que talvez... tem alguém que queira ter a sua privacidade, né? E tem uns que são chato mesmo, né, em relação a isso. Eu sou da galera do fundão lá, dos que gostam de conversar. Boa, né? Aí a gente foi lá pra sede da Nike, coisa gigante, assim, tudo tecnológico. Chega lá, eles tiram a fotinha da gente, assim, aí... Me deram um cartão, aí falou, não, é só você se dirigir lá, a sala tal, no andar tal, chega no elevador, como é que faz aqui? Eu tinha botado, tinha um nome. Se a maior cidade já tinha visto era Marabá, agora tava em São Paulo, né? E a sorte é que ele conhecia, aí falou, não, é só você colocar o seu cartão. Cola em mim, né? Enfia o seu cartão aí já tá todas as informações, da onde que você vai. E aí eu só coloquei o cartão lá, o elevador foi pro andar certinho. Coisa de louco, assim. E pra quem veio do interior, né? Sim. Igual eu vim. E ter essa experiência lá foi uma coisa muito louca. Eu sozinho, mas foi muito legal. Rendeu boas histórias igual essa de ter um carro, né? Imagina, ter um carro lá pra pessoa esperando. Um carro só pra mim, né? Até hoje eu tenho dúvida de como é que ficou esse motorista lá que tava encarregado de me buscar. Rapaz, né? Ai, notícia. Ganhou uma folga nesse dia, né? Cara, que bacana, que bacana. Pra você ver que basta trabalhar, né, cara? Basta trabalhar. Trabalhar, né? É muito trabalho, mas é uma coisa que eu gosto. Então faço agora mesmo, antes de vir pra cá eu tava gravando e a gente vê aqui, né, a gente tem uma equipe aqui toda, tem o câmera, tem o cara que faz a passagem de áudio, tem depois o editor, tem quem fez um breve script, né, uma pesquisa pra você e no meu caso lá é tudo eu sozinho, eu sou todas essas partes, porque eu sou perfeccionista, né, aquilo que você tava falando. Eu já percebi. Eu gosto de fazer cada parte do projeto lá pro vídeo ser, assim, manufaturado. Não gosto que fique uma coisa, assim, maquinal. Gosto de ser manufaturado ali, eu fazer cada parte. Lidar com o tema que eu vou falar para que seja uma coisa mais natural possível, que as pessoas gostem de assistir. E nunca pensou nem ter uma equipe, não? Um ajudante, nada, Já tive, já contratei editores para mim, mas ele não tinha a mesma pegada de estilo de edição. Talvez outra pessoa assistindo o vídeo tava legal, mas eu não gostei. Eu gosto do meu estilo de edição. E aí não deu certo. Eu tive que fazer eu mesmo, sozinho. E é o que deu certo até hoje, a forma como eu gosto. Eu mesmo gravar, eu mesmo editar. E Vitor, e aí pro futuro? O que você espera, cara? Você já tem projetos? Como é que conta aí? Ou tu deixa a coisa acontecer e tá de boa? Acontecer, eu gosto de fazer muito assim o que eu gosto, enquanto eu estiver gostando de fazer, gostando de produzir esse conteúdo, né? Que é muito legal, eu tô lá no meu quarto, às vezes quando eu tô sem ideia pra fazer vídeo, eu vou jogar videogame pra esperar a ideia vir. Eu não faço aquela primeira coisa que veio na mente ali, mas que eu acho que vai dar errado. Eu espero vir a ideia legal. Eu vejo que muitas profissões a pessoa não tem essa opção, né? Um advogado, um médico, ele tem a rotina dele ali, tem que atender as pessoas, não tem tanta essa opção e tem que estar sempre com a cabeça. Eu não me imagino nessa profissão, eu imagino que seja muito mais difícil, porque não pode desligar, né? E tem algum dia que a ideia não vem? Tem. Tem dia que tem semanas assim. Fica ansioso com isso? Fica nervoso? Não posso ficar. Já fiquei. Hoje em dia eu tenho esse controle assim. Falei, não, a ideia vai vir, vai ter um jogo legal.
Porque eu já produzi muita coisa. Já tenho mais de 400 vídeos postados, mais de 500 milhão de visualizações somadas nesses vídeos. E eu tenho uma certa calma, assim, de falar, não, os vídeos estão postados lá, mesmo que eu não esteja postando hoje. Eu sempre fiz vídeos atemporais, que um vídeo meu de 8 anos atrás, a pessoa pode ir lá e pode assistir. Tanto é que esses vídeos continuam dando visualizações. Aí eu tenho essa calma, assim, de falar, não, eu só vou postar o vídeo quando for uma coisa realmente legal, uma coisa que as pessoas vão gostar de assistir. E é a forma como tá dando certo. Eu nunca faço um vídeo assim quando eu tô sem vontade, não. E eu vejo que é até um tema que a gente pode abordar sobre saúde mental dos influenciadores hoje em dia, que não tem. Eles têm essa coisa de que é produzir. Eles acham que um influenciador é, por exemplo, pode ter, por exemplo, a mesma mentalidade sua como médico, né? Que você tá sempre aqui cuidando dos pacientes e tal. E já o criador de conteúdo tem que vir aquela criatividade, né? Ele está sempre forçando muito a mente, e isso é quase que uma constante para influenciadores, para figuras públicas também, para cantores, né? A gente vê alguns casos de depressão, né? Às vezes o cara que faz comédia, né? No caso do Robin Williams, por exemplo, ninguém imaginava que o cara tinha depressão, e é uma questão de lidar, né, de forma saudável com isso. Eu, quando eu não tenho ideia, eu vou jogar videogame e espero. No videogame você se acalma, fica Sim, tranquilo, acalma. né? Ou jogo bola com os amigos. Pronto, bate papo, vai, né? Olha, Vitor, hoje eu aprendi muito com você, cara. Parabéns, viu? Porque você é calmo, eu sei que você se cuida, e agora eu sei que você também é um executor, porque um pouco que eu falei com você sobre o sono, você foi lá e mudou, né? Porque você tem esse cuidado, então você, além de se preocupar em estar evoluindo, né, na sua profissão, e você se preocupa com a saúde mental, já deu para perceber, com a saúde física, tá? Com a saúde do sono, então você tá à frente, viu? De muita gente, tá? Da minha geração, e que vocês continuem inspirando essa meninada que tá vindo aí, falando também, além do futebol, desse recado da atividade, da saúde. Eu acho que você tem passado aí você tem feito um bom trabalho. Muito obrigado, é E, muito bom. e eu ainda acho que tem um potencial enorme aqui na nossa região para você empreender com essas crianças. A gente já conversou sobre isso. Pensa a respeito daquilo que eu te falei, tá? Você tem uma marca forte aqui na nossa região. Eu acho que você poderia aproveitar isso também. Mas é apenas uma dica, né? E eu vou deixar aí esse momento para você se despedir dessa molecada que com certeza deve estar em peso aí te assistindo, entendeu? Muito agradecido pela nossa conversa, muito agradecido pelas pessoas que me assistem. E eu queria deixar um recado final, que é uma coisa que a gente abordou bastante aqui hoje, que as pessoas cuidem da saúde delas, assistindo o Stay Wild, pegando as dicas aqui, assistir todos os programas, teve dicas valiosas aqui sobre saúde, sobre bem-estar, cada um com a sua especialidade, né? E é muito importante a questão da saúde mental, porque ela pode influenciar também na saúde física. Não se cobrem muito, não entrem muito em pilha, sabe? Eu já tive fase triste assim na minha vida que eu pensava que não tava indo pelo caminho certo, mas a gente sempre sente. Você sente que vai dar certo. E se alguma pessoa falar pra você que não vai dar certo aquilo, se você sente que vai dar certo, vai em frente. Teve muita gente que me falou, quando eu fazia vídeo descalço, falava, todos os outros meninos aí estão fazendo vídeo calçado, com a chuteira legal, as pessoas gostam de ver a chuteira, eu fazia descalço, que era o que dava para eu fazer. E eu fiz e deu certo. Então, tenha sempre um momento no dia de vocês para olhar para dentro de si e não se colocar muita pressão, porque todos nós somos seres humanos, né? Nós temos limites e quando você tá bem aqui, você fica bem aqui na saúde, né? E você consegue realizar as coisas melhores.
Perfeito, pessoal. Perfeito. Então fiquem com essa mensagem maravilhosa. Um abraço a todos.